queridos, é um prazer estarmos juntos novamente para mais um episódio da nossa série sobre ídolos. No episódio anterior, discutimos o que são ídolos e como eles se manifestam em nossa cultura atual. Abordamos a questão de como podemos nos afastar de Deus ao permitir que outros objetos, valores e pessoas ocupem o lugar que deveria ser dele. Hoje vamos explorar duas formas principais de idolatria: a idolatria externa e a idolatria interna. Esses conceitos são cruciais para entendermos não apenas o que a idolatria significa, mas também como ela se manifesta em nosso cotidiano e nos corações das pessoas. Como sempre, nosso objetivo é permanecer fiel à palavra de Deus, analisando esses temas sob a luz das Escrituras. Prepare seu coração para uma meditação mais profunda e reflexiva. Começamos falando sobre a idolatria externa. Quando pensamos em ídolos, muitas vezes imaginamos estátuas de madeira ou pedra, imagens de metal e outros objetos que foram adorados ao longo da história, como já mencionamos em episódios anteriores. A idolatria externa é a prática de adorar deuses ou ídolos físicos, algo que a Bíblia condena claramente. Em Êxodo capítulo 20, no verso 4 e 5, Deus nos diz: não faça para você nenhum ídolo da forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esses versículos não apenas proíbem a adoração de ídolos físicos, mas também destacam a seriedade da idolatria. Quando as pessoas se inclinam para adorar algo que não é de Deus, estão violando um dos mandamentos mais fundamentais que ele nos deu. A idolatria externa é, portanto, uma forma de desvio que afeta a nossa relação com Deus, pois Ele quer ser o único que merece nossa adoração. Ao longo da história, muitos povos se deixaram levar por ídolos físicos. No Antigo Testamento, os israelitas frequentemente se viam atraídos por ídolos nas nações vizinhas, como Baal e Astarote. Esses deuses eram frequentemente associados a rituais sensuais, sacrifícios e práticas que se afastavam da santidade que Deus exige. Um exemplo clássico pode ser encontrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, onde o profeta Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. O desafio dele era claro: quem responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Quando os profetas de Baal clamaram e cortaram-se em dor para chamar seu Deus, não houve resposta. No entanto, quando Elias orou ao Senhor, o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício. Essa narrativa enfatiza a futilidade da idolatria externa e a superioridade do Deus verdadeiro. Nos dias de hoje, ainda vemos a idolatria externa em várias formas. Em algumas culturas, as pessoas adoram imagens ou objetos, acreditando que eles têm poder ou influência sobre suas vidas. Além disso, a idolatria pode aparecer em práticas supersticiosas, onde objetos são venerados como talismãs de boa sorte ou proteção. Mas, diante da luz da palavra de Deus, precisamos entender que confiar em qualquer coisa além do Senhor é um erro grave. Quando alguém carrega um amuleto de sorte, uma pulseira protetora ou qualquer objeto que supostamente afaste o mal,
está colocando sua fé em algo que não tem vida, poder ou resposta. Isso é claramente condenável pela Bíblia. Em Isaías capítulo 45, no verso 20, o Senhor declara: ignorantes são aqueles que carregam imagens de madeira e oram a um Deus que não pode salvar. Ao depositar confiança nesses objetos, muitos se afastam de Deus, substituindo a verdadeira fé por uma esperança vazia e ilusória. E como isso se manifesta em nossa sociedade? Talvez seja através de pessoas que confiam mais em símbolos religiosos pendurados em seus carros do que em suas orações sinceras ao Deus Todo-Poderoso, ou que recorrem a figuras de santos, velas ou imagens em busca de proteção e resposta, esquecendo que o próprio Deus diz em Êxodo capítulo 20, no verso 4 e 5, que já mencionamos anteriormente. A idolatria moderna também pode ser encontrada em práticas que misturam o sagrado com o profano, com rituais que tentam misturar a fé cristã com crenças místicas. Pessoas que consultam horóscopos, fazem rituais de energização de pedras ou praticam simpatias na esperança de prosperidade. Estão colocando sua fé em coisas criadas e não no Criador. Isso é um desvio claro de adoração verdadeira. A Bíblia nos alerta, em Deuteronômio capítulo 18, do verso 10 ao 12, contra todas essas práticas, dizendo que são abomináveis ao Senhor. Quando fazemos isso, colocamos nossa confiança em algo que é, na melhor das hipóteses, impotente e, na pior, contrário ao que Deus deseja para nós. Adorar ou venerar qualquer coisa criada é escolher cegamente uma ilusão, e isso é uma violação do que Deus nos chama a fazer. Em Jeremias capítulo 10, no verso 5, Deus diz que os ídolos são como um espantalho em uma plantação de pepinos, incapazes de falar, precisam ser transportados porque não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer o mal, nem são capazes de fazer o bem. Deus é muito claro. Os ídolos, sejam eles imagens de santos, amuletos de sorte ou rituais místicos, são absolutamente inúteis. E ao confiar neles, nós nos afastamos do verdadeiro refúgio, que é o Senhor. Não podemos mais nos enganar achando que práticas assim são inofensivas. Elas são uma traição à fidelidade que devemos a Deus. Não há meio termo. A idolatria, em qualquer forma, nos afasta da graça de Deus e nos coloca em uma posição de desobediência. Precisamos nos voltar para a verdade, abandonar essas práticas e buscar uma adoração genuína. É tempo de deixar para trás todos os falsos deuses e voltar-se ao único que pode salvar, sustentar e guiar, o Senhor dos Senhores. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: em que momentos podemos estar sucumbindo a essa idolatria externa? O que estamos colocando acima de nossa devoção ao Senhor? É essencial lembrar que a adoração verdadeira deve ser direcionada apenas a Deus. Em Salmos 115, do verso 4 ao 8, lemos sobre a futilidade dos ídolos. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui o salmista mostra como aqueles que adoram ídolos se tornam como eles, sem vida, sem poder e sem resposta.
É impressionante perceber como aqueles que adoram ídolos acabam se assemelhando a eles. Em Jeremias capítulo 2, no verso 5, Deus nos questiona: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmo inúteis. Isso mostra que a busca por ídolos nos esvazia e nos torna como eles, sem propósito real. Isaías capítulo 44, no verso 20, reforça essa ideia ao descrever aqueles que se apegam a ídolos como alguém que se alimenta de cinzas. O seu coração enganado o ilude. Está escrito: ele se alimenta de cinza, em coração iludido e desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Um ponto central do capítulo 44 é a crítica ao culto aos ídolos. Isaías descreve a futilidade de esculpir ídolos e adorá-los, mostrando como os ídolos são meros objetos feitos de madeira e metal, incapazes de salvar ou responder. A ironia é evidente quando o profeta destaca que a mesma madeira usada para fazer um ídolo é utilizada também para acender fogo e cozinhar. Essa parte do texto critica fortemente a cegueira espiritual de quem coloca sua confiança em deuses que nada podem fazer. Em Romanos capítulo 1, do verso 21 ao 23, está escrito: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Neste texto, o apóstolo Paulo nos alerta que ao trocarmos a glória de Deus por imagens de homens e animais, nosso pensamento se torna fúteis e nossos corações são obscurecidos. Essa é a consequência da idolatria. Nos tornamos aquilo que adoramos. Agora vamos falar sobre a idolatria interna. Essa é uma forma mais sutil, mas igualmente perigosa de idolatria. A idolatria interna se refere aos desejos, ambições e até mesmo paixões que colocamos acima de Deus em nossas vidas. Colossenses capítulo 3, verso 5 nos exorta: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Neste versículo vemos que a avareza, o desejo por mais e mais bens, é chamada de idolatria. Isso nos leva a questionar o que estamos permitindo que tome o lugar de Deus em nosso coração. A idolatria interna pode assumir muitas faces em nossa vida. Às vezes ela se esconde por trás de uma busca incessante pelo sucesso profissional, onde, sem perceber, transformamos nossa carreira em nossa maior prioridade. Começamos a dedicar cada minuto, cada pensamento e cada sonho a essa ascensão como se fosse o ápice de nossa existência. Mas enquanto corremos atrás de conquistas e aplausos, esquecemos que não podemos servir a dois senhores. Jesus foi claro quando disse que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Afinal, nossa lealdade sempre penderá mais para um lado. E quando escolhemos colocar nossa confiança nas riquezas e nas realizações, inevitavelmente nos afastamos do verdadeiro propósito
que Deus tem para nós. É como se colocássemos uma parede entre nós e o Senhor. E essa parede é feita de ouro, diplomas e elogios vazios. A busca desenfreada por sucesso é uma corrida sem linha de chegada. O sábio Salomão já alertava que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. É como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais bebemos, mais sedentos ficamos. E assim nos esquecemos de que existe uma fonte de águas vivas que só Deus pode nos dar. Esse é o perigo de deixar que a busca por conquistas ocupe o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. E não para por aí. Há também a idolatria que se esconde na busca por aprovação social, na necessidade de sermos aceitos e admirados por todos ao nosso redor. Quantas vezes, em nome de sermos agradáveis, deixamos de lado o que Deus diz sobre nós? Quantas vezes nos moldamos às expectativas dos outros, ainda que isso signifique nos afastarmos do que Deus deseja para nós? O apóstolo Paulo não hesitou em dizer: se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas palavras são um espelho que nos força a encarar a verdade. Quando colocamos a opinião das pessoas acima do que Deus pensa a nosso respeito, estamos servindo a um novo ídolo, tão silencioso e enganoso quanto qualquer estátua de madeira. Assim como os israelitas nos tempos antigos esculpiam ídolos em madeira e metal, nós também esculpimos ídolos em nosso coração. Podemos não dobrar os joelhos diante de uma imagem, mas muitas vezes nos prostramos diante da necessidade de reconhecimento. E Deus conhece essa tendência humana. Em Ezequiel, ele diz que alguns levantam ídolos em seu próprio coração e coloca a questão: devo eu permitir que eles me consultem? Ele conhece quando nossos corações estão divididos, quando estamos tão cegos pela nossa busca que já não enxergamos a verdadeira luz. Não é à toa que a Bíblia nos instrui a fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Paixões desordenadas, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Eu sei que quando buscamos a aprovação dos homens, colocamos em risco o nosso relacionamento com Deus. Os líderes que creram em Jesus, mas não o confessaram, temiam ser rejeitados. Eles preferiram a glória dos homens à glória de Deus. E Jesus os enxergou por quem realmente eram. Pessoas que acreditavam, mas que não conseguiam se libertar das correntes da opinião alheia. É um retrato de todos nós em algum momento de nossas vidas. Quando deixamos que a necessidade de sermos aceitos nos afaste do caminho que Deus traçou. Por isso eu digo, a única prioridade verdadeira é o reino de Deus. Quando Jesus nos instruiu a buscar primeiro o reino, ele estava nos chamando a colocar todas as outras coisas em segundo plano. Ele sabia que, ao focarmos em Deus acima de tudo, todas as outras preocupações com trabalho, sucesso, aceitação, seriam colocadas no lugar certo. Tudo o que precisamos será acrescentado, mas só quando Deus ocupar seu lugar de direito no centro de nossas vidas. Quando entrego a minha vida a Ele, compreendo que nenhum sucesso pode me dar a paz que só Ele proporciona. Quando deixo de lado a necessidade de ser visto e reconhecido pelos outros, descubro que,
ser conhecido por Deus é tudo o que preciso. Porque ao final de tudo, o que permanece é a minha relação com aquele que me criou, que me redimiu e que paga as minhas transgressões como nuvens que se dissipam. E quando eu olho para essa verdade, percebo que qualquer outra coisa que tente tomar o lugar de Deus em meu coração é uma sombra sem valor, comparada à luz eterna que ele oferece. Outro aspecto importante da idolatria interna é a busca de controle. Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar segurança e controle sobre nossas vidas. Quando nos sentimos ameaçados, podemos nos voltar para hábitos ou comportamentos que nos façam sentir mais seguros. Esse controle pode se manifestar em ansiedade, frustração e uma falta de paz interior. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando confiamos em Deus, Ele promete nos dar paz, assim como a idolatria externa. A idolatria interna nos desvia do nosso propósito maior: glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. Quando olhamos para nossos desejos e ambições, precisamos ser honestos conosco e perguntar: esses desejos me afastam de Deus ou me aproximam dele? Uma prática comum que pode nos ajudar a combater a idolatria interna é a oração e o jejum. Teremos um episódio mais adiante que iremos falar sobre isso, onde a oração nos conecta ao Senhor e nos ajuda a identificar áreas de idolatria em nossas vidas. O jejum, por sua vez, nos ensina a renunciar a coisas que podem estar ocupando um lugar indevido em nosso coração. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Este versículo nos encoraja a priorizar nossa busca por Deus, em vez de permitir que outras coisas se tornem ídolos. Ao chegarmos ao final deste episódio, convido vocês a refletirem comigo sobre o que aprendemos. A idolatria externa e interna são realidades que afetam a vida de muitos cristãos e precisamos estar vigilantes para não deixarmos que essas práticas se instalem em nossos corações. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco e Ele merece toda a nossa adoração e devoção. Para isso, sugiro algumas práticas que podem nos ajudar a examinar nossos corações e remover qualquer ídolo que possa estar competindo com Deus. A prática de um exame de coração. Reserve um tempo em oração e pergunte ao Senhor o que está ocupando o lugar dele em sua vida. Como Salmos 139, 23 e 24 nos ensina, devemos pedir a Deus para sondar nosso coração. A prática de um diário espiritual. Considere manter um diário onde você registra seus pensamentos, desejos e preocupações. Ao escrever, você pode identificar padrões de idolatria e áreas em que precisa de mais entrega a Deus. A prática de ter uma comunidade de apoio. Envolva-se em uma comunidade cristã genuína, que possa ajudá-lo a permanecer responsável em sua caminhada de fé. Compartilhar suas lutas com outros pode oferecer encorajamento e perspectiva. A prática de estudo da palavra.
Dedique tempo ao estudo da Palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a verdade, mais conseguimos identificar as mentiras que os ídolos nos contam. A Bíblia é nossa ferramenta de discernimento e transformação. Ao aplicarmos essas práticas, podemos garantir que estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. No próximo episódio, abordaremos como a idolatria pode afetar nossas relações e como podemos restaurar a centralidade de Deus em nossos relacionamentos. Agradeço a você por se juntar a mim neste episódio. Que o Senhor continue a guiá-lo e a protegê-lo de todo ídolo que tente se instalar em seu coração. Até a próxima. Que Deus te abençoe.